a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E como a maioria de vocês sabem, eu faço parte do time do IBK Cursos e hoje eu trago um trecho de uma aula do professor Paulo de Louroso sobre a obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que está na bibliografia tanto do cargo de PEIF quanto professor de Fundamental 2 e Médio do concurso da Prefeitura de São Paulo. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, uma do módulo 1 dos cadernos curriculares da cidade e também cadernos orientadores didáticos, valor R$20, o outro módulo 1 e 3, autores, legislação, parte de informática, R$20, são em PDF, forma de pagamento Pix ou depósito bancário, R$20 cada. Vai ficar o primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp para contato, para compra. Também eu tenho cronograma de estudo, R$5. Também tem a apostila que eu fiz em parceria com o IBK Cursos, das 200 questões de autores e currículo da cidade, valor R$30, pode adquirir no meu WhatsApp, certo? E é claro, se você está procurando um curso online para se preparar para o concurso PEIF, tem o curso do IBK, no qual eu também sou professora, do aí o módulo de Educação Infantil. Vai ficar no comentário fixo e também na descrição do vídeo o link para a compra do curso. O curso custa R$400, você pode dividir em 12 vezes no cartão, na plataforma Hotmart, certo? Curso online, as aulas você pode assistir quanto você quiser, tem PDFs e está abrangendo todo o edital, toda a bibliografia, certo? Inclusive, para quem for para a prova prática, também será garantido a prova prática, certo? E para os que vão fazer Fundamental 2 e Médio nas disciplinas de Matemática e História, tem também curso da parte específica. Vou também deixar o link de cada um no comentário fixo, beleza? Agora vamos lá para a aula? Professores, estou aqui, o professor Paulo, com vocês, para a gente analisar a obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, uma obra que aparece muito nos concursos públicos para professor, e é preciso entender bem este livro. Tem perguntas aqui que aparecem, perguntas muito importantes que você precisa saber. E eu vou trazer para você os principais destaques do que ele diz na obra dele, para você ficar bem preparado para o concurso. Vamos conhecer então o que temos na obra. A obra é organizada em 3 capítulos, e cada um deles dizendo, capítulo 1, não há docência sem discência. Né? Capítulo 2, ensinar não é transmitir conhecimento. E no capítulo 3, ensinar é uma especificidade humana. Vamos conhecer esses capítulos e destrinchar então para você. No capítulo 1, chamado Não há docência sem discência, o autor vai tratar das exigências para a docência. Então, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes do educando, ensinar exige criticidade, exige estética e ética, rigorosidade metódica, corporificação das palavras pelo exemplo, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática e reconhecimento e assunção da identidade cultural. Vamos aos principais pontos que aparecem na prova sobre isso. Primeiro destaque que eu trago para vocês. Quando ele fala que ensinar exige rigorosidade metódica, ele está metodológica, mas é metódica. Eu vou arrumar isso depois, tá? Só pode ensinar certo quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos das nossas certezas. Um jogo de palavras que nos confunde, né, professores? Então, a rigorosidade metódica do Paulo Freire, ele quer colocar o seguinte: o professor não deve estar com todas as certezas do mundo em relação aos saberes. O professor não tem que ensinar para os alunos que o conhecimento está pronto e acabado. Isso é a rigorosidade metódica em relação aos saberes. Todo saber ele está ainda em evolução, ele está em acontecimento, em desenvolvimento. Então o professor tem que deixar claro que ele, professor, e que a própria ciência que trata desses conhecimentos, elas estão em constante aperfeiçoamento. Então o professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos a beleza de estarmos no mundo e com o mundo, como seres históricos. Então, o saber, ao pensar, não tem certo e errado, ele é histórico, ele é uma maneira de intervir no mundo e conhecer o mundo. Então, o professor tem que mostrar que o saber está ligado a uma história, a uma intervenção no mundo e a uma forma de produzir esse saber no mundo.
Contudo, nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera o outro que antes foi novo e se faz velho, e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Ou seja, o conhecimento não para, né? O conhecimento não está congelado, absoluto no tempo, ele não está preso a uma verdade absoluta para todo sempre. E o professor precisa mostrar isso para os alunos, que os alunos participam dessa construção histórica e dessa construção que é do saber. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos do ciclo gnoseológico, que é o ciclo do conhecimento, do pensamento sobre o conhecimento, né? O momento em que se ensina e se aprende o conhecimento que já está aí, existente, e o momento em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. Então, o professor não tem que passar para o aluno simplesmente transmitir, ele tem que levar o aluno a conhecer tudo que já se produziu a este respeito e deixar claro que existe muita coisa por saber ainda que o próprio aluno pode continuar ajudando a investigar e a pensar sobre estes saberes aí. Esse é o primeiro grande destaque. Fala do professor Paulo de Louroso. Não esqueça de dar um like aí para o professor e se inscrever no canal. Lembrando que o nosso curso ele é extremamente robusto, com professores aí gabaritados, supervisores de ensino e formadores aí do DIPED, que fica dentro das DREs. Um preço extremamente acessível aqui para vocês, R$400 aí, dividido em 12 vezes. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva que há tempo, com certeza aí, porque o nosso curso ele é passo a passo e tem toda a especificidade aí que a prefeitura pede no edital. E a gente vai trabalhar com vocês aqui passo a passo. Beleza, Pro? Manda aí para a galera, continua aí com a sua aula. 2. Ensinar exige pesquisa, ou seja, todo bom professor é um professor que está em constante pesquisa. Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e para comunicar o novo. Então, o ofício de professor não é um ofício pronto e acabado. É um ofício de um pesquisador, que pesquisa o conhecimento, pesquisa a didática, pesquisa como atender aos estudantes. Então, é nesse ponto que o Paulo Freire está falando aqui. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Por falar nisso, ele faz um destaque aqui. E a escola deve respeitar os saberes socialmente construídos pelos alunos na prática comunitária. E como se faz para ter esse respeito a que Paulo Freire está dizendo? Tem aí, separado para vocês alguns pontos, 1, 2, 3, 4 pontos fundamentais que podem aparecer em prova. Então, esse respeito é demonstrado quando se discute com eles a razão de ser de alguns saberes em relação ao ensino dos conteúdos, quando se discute com os estudantes os problemas por eles vividos, quando se estabelece uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos. E, finalmente, discutir as implicações políticas e ideológicas e a ética de classe relacionada e descasos. Então, isso tudo, esse pacote todo, significa respeitar os saberes do educando na visão de Paulo Freire. E muito importante, pode aparecer em prova. Item 4. Ensinar exige criticidade. Isso é muito explorado em prova, né? Entre o saber feito de pura experiência e o resultante dos procedimentos metodicamente rigorosos, não há uma ruptura, mas uma superação, que se dá na medida em que a curiosidade ingênua, associada ao saber do senso comum, vai sendo substituída pela curiosidade crítica ou epistemológica, que se rigoriza metodicamente. Então, cuidado aqui, professor. A ideia é que o trabalho com o conhecimento parte de uma primeira curiosidade, trazida por Paulo Freire como uma ingênua, uma primeira experiência com o saber, e que vai desenvolvendo maior criticidade, ou seja, uma curiosidade que se criticiza, de maior reflexão, de maior pesquisa, ou também, como ele chama, de epistemológica, de maior aprofundamento no conhecimento. Super importante, é outro ponto que cai muito em prova. Ensinar também exige estética e ética, isso também é muito importante. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, ou seja,
o seu caráter formador. Se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Pensar certo demanda profundidade na compreensão e interpretação dos fatos. Não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. Também exige coerência entre o pensar certo e o agir certo. Não há pensar certo à margem de princípios éticos. Se mudar é uma possibilidade, um direito, cabe a quem muda assumir a mudança operada. Então, a mudança ela é ética, né? Ética, que é aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, o que eu quero de bem para mim, eu quero também desenvolver o trabalho de bem para os outros. E tem uma estética. Todo conhecimento se desenvolve em torno de uma estética. É preciso conhecer essa estética. Nada se desenvolve fora de uma estética. Tem uma beleza ou uma estranheza, uma feiura envolvida, mas é uma noção estética ligada a todo conhecimento. Ensinar exige a corporificação da palavra pelo exemplo, ou seja, o professor não pode querer que os alunos aprendam só pela sua palavra, tem que estar no comportamento do professor. É preciso uma prática testemunhal que confirme o que se diz, em lugar de apenas só dizer, ou aquele velho lema, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, tem que fazer aquilo que você prega. Ponto 7. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. O novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, nem o velho recusado apenas por ser velho. O velho, que preserva sua validade, continua novo. A prática preconceituosa de raça, classe, gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Então, é preciso ensinar isso. Junto com qualquer conhecimento, é preciso ensinar a recusa do preconceito a qualquer forma. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, ou seja, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre fazer. O famoso reflexão, né? Ação, reflexão, ação. É fundamental que o aprendiz da prática docente saiba que deve superar o pensar ingênuo, assumindo o pensar certo produzido por ele próprio, juntamente com o professor formador. Por outro lado, ele deve reconhecer o valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade e da intuição. Quanto mais me assumo como estou e percebo a razão de ser como estou sendo, mais me torno capaz de mudar, de promover-me do estado da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. Decido, rompo, opto e me assumo. Essa é a ideia da reflexão crítica. 9º ponto, ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. A questão da identidade cultural não pode ser desprezada. Ela está relacionada com a assunção do indivíduo por ele mesmo e se dá através do conflito entre forças que obstaculizam essa busca de si e as que favorecem essa assunção. Isso é incompatível com o treinamento pragmático, com os que se julgam donos da verdade e que se preocupam quase exclusivamente com os conteúdos. Um simples gesto do professor pode impulsionar o educando em sua formação e autoformação. A experiência informal de formação ou deformação que se vive na escola não pode ser negligenciada e exige reflexão. Experiências vividas nas ruas, praças, trabalhos, salas de aula, pátios, recreios são cheias de significação. Ou seja, o professor, antes de mais nada, ele tem uma identidade cultural, uma identidade social construída e ele precisa deixar claro qual é a sua identidade e precisa também valorizar e respeitar a identidade cultural dos estudantes. Professores, vamos fazer uma pequena pausa, tomar uma água aqui e a gente volta que ainda tem outros assuntos de Paulo Freire, né? Com outros capítulos que nós temos da obra. Até já! Fechamos aqui esse trechinho dessa aula do professor Paulo de Oroso sobre a obra do grande Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, e a aula completa vocês encontram lá no curso do IBK. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, pessoal!